Começando mais um Conversando com Marga, agora nessa nova fase sobre emoções. Hoje nós vamos falar com o Jorge Luiz Teixeira, o Jorginho, foi meu colega de programação neurolinguística e hoje ele vai falar sobre o seu excelente trabalho, o que ele faz e como ele trabalha com as emoções humanas. Tudo bom, Jorginho? Tudo bom, Margarete? Que prazer poder estar juntos aqui e falar de um assunto tão fascinante, né? Com certeza, a mente humana tem muitas coisas para serem estudadas ainda, para serem conhecidas. Fala um pouco do teu trabalho, Jorge, por favor. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, né? Na verdade, eu sou da área da comunicação. Eu trabalhei com comunicação durante 25 anos e sempre gostei de lidar com pessoas. Então, quando eu encontrei esse tal de coaching, eu vi que era tudo que eu precisava. Aí, eu fui em busca da formação de coaching. E como eu trabalhava antes com atletas, eu fui técnico de vôlei durante 17 anos, quando eu fiz a formação de coaching, eu comecei a trabalhar com atletas e mulheres procuravam para fazer o processo. E aí eu entendi que eu podia explorar um pouquinho mais, aí busquei a neurolinguística, né, e a hipnose, que é como nós somos colegas, né? E hoje, então, eu trabalho com mulheres, trabalho com atletas e times. Times de empresas ou times esportivos. Com certeza. E no teu trabalho, o que você faz com essas pessoas que buscam a tua ajuda? Olha, o atleta, na verdade, todo atleta, ou não todo atleta, todo ser humano busca alta performance naquilo que ele quer ser bom, né? Então, eu acredito, eu trabalho duas linhas junto com o atleta, mulheres, enfim, mas vamos pegar mais na área esportiva, né? Que daí dá para usar esse exemplo para outras profissões. Precisa de alta performance, mas para passar para alta performance, ele precisa estar com uma gestão de emoção muito equilibrada. Porque é assim, Margarete, quem está nos acompanhando. Alta performance é uma fórmula. A fórmula é P maiúsculo, que significa performance, igual a P minúsculo, que significa potencial, menos I minúsculo, que significa interferência, mais F minúsculo, que significa foco. Então, não adianta um atleta ou você, profissional de qualquer área que você seja, ter potencial e ter foco. Só esses dois não adianta. Você tem que trabalhar as interferências. Então, Margarete, esse trabalho que eu faço é basicamente no autoconhecimento. Eu faço um trabalho profundo de autoconhecimento do meu cliente, da equipe, do cliente que está comigo nesse processo e trabalho a gestão de emoção dele. Se eu trabalhar autoconhecimento e trabalhar a gestão de emoção, ele entra numa performance melhor do que ele estava antes, com certeza. Então, você disse que toda pessoa tem capacidade de atingir uma alta performance? Sim, toda pessoa sim. Uma vez um cliente meu fez uma pergunta, na verdade o meu cliente contratou eu para trabalhar com o filho dele, que inclusive era jogador de categoria de base do Flamengo. Ele disse assim, Jorginho, todo atleta tem capacidade, todo ser humano tem capacidade. Agora tem que saber treinar esse ser humano, porque todos nós, Margarete, e todos que nos acompanham aqui, todos nós temos qualidades, todos nós temos pontos fortes, mas todos nós temos pontos de melhora. Basta alguém poder ajudar para que você diminua a interferência, mas que explore melhor pontos fortes. Eu vou dar um exemplo bem prático na vida de pai e mãe com os filhos. O filho está bem lá em matemática, certo? Mas ele não está bem em história. O que o pai e a mãe faz? Contrata alguém para ajudar ele em história. Quando, na verdade, tinha que enaltecer o quanto ela é boa em matemática. Porque um dia ele vai dizer o seguinte, poxa, o pai e a minha mãe me dão tanto elogio por eu ser bom em matemática, eu vou começar a me esforçar um pouquinho melhor em história, já que eu não sou tão bom em história. O que isso é trabalhado? É trabalhado a gestão de emoção. Porque nós, seres humanos, temos o costume de ver o ponto negativo e ficar martelando nele. Quando, na verdade, encontre pontos positivos daquela pessoa e valorize isso. Então, Margarete,
todas as pessoas podem sim ter um desenvolvimento melhor se treinados, né? E assim, tu que trabalha com tantas pessoas, Jorginho, todas as pessoas já sabem quais são seus pontos positivos? Não, não, infelizmente não. Precisa de ajuda, porque na verdade elas acham que aquilo que elas pensam que é ponto positivo, na verdade é uma qualidade, todo ponto positivo é uma qualidade, né? Mas pode ser genético, pode ter vindo do pai e da mãe. E aí muitas vezes o pai e a mãe dizem o seguinte: eu sou tal profissional, meu filho vai ser também. Olha, ele tem o meu jeito, ele vai ser que nem eu. Não, às vezes o ponto positivo dele está muito implícito, não está muito aparente, não, está lá dentro dele. E quando ele começa a se conhecer, ele mesmo se impressiona assim: poxa, eu tenho isso e nunca explorei. Por que não explorar isso? E aí tem um exemplo bem bacana, né? Que tem pessoas que dizem assim: eu sou bom em tocar violão, mas eu trabalho numa indústria. Ok, mas sabia que tem alguém que ganha dinheiro tocando violão? O que é isso, Margarete? É saber explorar o ponto positivo. Então, eu gosto de jogar ping-pong. Aí o pai e a mãe pode dizer, ou um colega, dizer, cara, isso aí não dá dinheiro. Tem gente que é profissional de ping-pong, tem gente que é professor de ping-pong. Estou dando exemplos para entender que, às vezes, as pessoas têm pontos bons que precisam ser desenvolvidos. E, às vezes, não desenvolve pelas interferências, que é o que eu falei no começo. Então, não adianta ter potencial, não adianta ter foco, isso é muito importante. Mas se não trabalhar as interferências. E as interferências passam, sim, pela gestão de emoção. Com certeza, com certeza. E assim, quais as emoções mais comuns que tu tem visto nos teus clientes que acabam estragando esse ponto positivo? Sim. Tem três sentimentos, três emoções que é padrão de todos nós seres humanos. Todos nós vamos ter isso, todos nós vamos passar. O grande desafio que a gente em PNL fala que não existe problema, né? Existe desafio. O grande desafio é não deixar mais que 2, 3 desses sentimentos estejam ao mesmo tempo. Então vamos lá, são 3 sentimentos ruins, que é a raiva, o medo e a tristeza. Todo ser humano vai ter raiva em algum momento, vai ter medo em algum momento, vai ter tristeza em algum momento. E os 2 sentimentos bons, amor e afeto. Então, esses são 5 sentimentos que todos nós, seres humanos, independente de atleta, de mulher, de homem, de criança, adulto ou idoso, todos nós vamos ter. A grande questão, Margarete, esses são os 5 sentimentos, como você perguntou, são os padrões, certo? Tá. A grande questão é não deixar que um deles tome conta da tua vida. Por exemplo, medo. Então, o maior medo do ser humano, estatisticamente falando, tá? Sim. De todos os planetas, todo mundo, tá? Todos os países. O maior medo do ser humano é o medo de falar em público. Olha só. Quando na verdade o medo de falar em público é uma crença, talvez. E se a gente ajudar essa pessoa nessa crença, né, um profissional da área que trabalha com desenvolvimento humano, ajudar essa pessoa naquela crença, por que não falar em público? Eu tinha um atleta, esse atleta meu do Flamengo, da categoria de base do Flamengo, ele tinha medo de bater pênalti. E quando a gente encontrou a crença que ele tinha no bater pênalti, e através de sessões de hipnose, trabalhei com ele, hoje ele é o cobrador oficial, ele era o cobrador oficial do time que ele estava, na época que ele estava com medo, ganharam o campeonato com o pênalti dele e o Flamengo contratou ele. E, na verdade, amiga, era um sentimento ruim, nocivo, mas eu fiz ele entender que o medo é importante, numa dose controlada. O excesso prejudica. E eu comprovo, através da programação neurolinguística, que o medo não é real. O medo é fruto da nossa imaginação. Muitas vezes, esse medo que a gente tem não vai acontecer. Mas como a gente deixa alimentar isso muito tempo aqui, aí vira uma frequência, esse sentimento é ruim, ele é nocivo, né, amiga? Com certeza, com certeza. Quanto a gente congela as coisas, fica parado no tempo pelo medo. Eu também já tive medo, acredito que tu também já teve período de medo. A questão é saber superar isso tudo, né? Com certeza. Uhum. E assim, Jorginho, se alguém gostaria de ter o teu trabalho, te procurar, passa teus dados para nós, como é que as pessoas podem te encontrar?
Ah, que bacana. Nas redes sociais, tanto no Instagram ou no meu canal do YouTube, é Jorginho Coach. Jorginho, depois C-O-A-A-C-H. Jorginho Coach. Ok? Então, Ok. me encontra lá tanto. E no Facebook é o meu nome completo, Jorginho Teixeira. Mas no Uhum. YouTube e no Instagram é Jorginho Coach. E Aí onde... tem um material que eu faço, que eu desenvolvo diariamente, pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, de vídeos, de conteúdo. Inclusive, lá tem depoimentos de clientes meus, é bem bacana. E lives que eu tenho feito com clientes e com atletas. Também está lá no YouTube e no Instagram. E assim, eu sei que tu mora ali na região de Criciúma, né? Isso, do ladinho de Criciúma, Margarete. Eu moro em Cocal do Sul, que é uma Mas, cidadezinha entre Criciúma e Uruçanga. legal. Mas tu atende pessoal de todo o Brasil. Sim, eu atendo de todos os estados, de todos eu não posso dizer, mas eu atendo uma boa parte dos estados brasileiros e eu atendo atualmente clientes de 5 países. Isso Nossa! online, né? Aham. Inclusive hoje à noite eu vou fazer uma live com uma jogadora de vôlei que joga na Liga Europeia, hoje à noite, né? Nossa, que Na legal. verdade, a gente está acertando o horário, porque dependendo do momento que você estiver ouvindo esse programa da Margarete, pode ser que a live já tenha passado. Sim. Mas você pode assistir no feed que vai ficar no meu Instagram. E aí eu atendo online, então eu atendo esses atletas online. Eu tenho clientes na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, atendi clientes da Itália, e até clientes de vários estados do Brasil, então a gente faz esse trabalho online que é bem bacana, né? Aproveitar a internet, né, para isso, né? Com certeza. E como tu é um treinador, assim, passa para nós uma história assim que te marcou, que tu achou um melhor aprendizado, uma melhor superação em emoções de algum cliente teu. Não precisa dizer quem é, nem quem foi, mas só para a gente ter Claro. um conhecimento. Uhum. Bom, eu dei o exemplo do atleta meu do Flamengo, que ele tinha medo de bater pênalti, né? Acho que isso era uma coisa que estava atrapalhando a performance dele. Mas eu tenho uma cliente minha que ela ia, e claro que como eu não pedi autorização para ela, eu não posso divulgar o nome dela aqui. Não, com Mas eu acho que é bem certeza. bacana, esse case é bem bacana. Ela é uma atleta, ela é uma mulher, uma atleta, e ela foi convidada para passar por um processo de um trabalho, de um nu artístico, certo? Ela travou. Ela assim, Jorginho, caramba, nunca fiz esse tipo de trabalho, nem imaginei que eu poderia ser convidada para fazer esse trabalho. E, Margarete, a gente teve que trabalhar as crenças dela. E trabalhamos com a hipnose, trabalhei com a neurolinguística, e ela fez o projeto, fez o processo, ficou muito bonito o trabalho, e era uma coisa que, nossa, na hora ela travou, quando esse profissional procurou ela para trabalhar. E, na verdade, foi um look bem artístico mesmo, bem uma coisa bem subliminar, não é nada agressivo. Foi muito bacana o trabalho, muito bacana. Foi mais explorar o lado dela feminino, né? De atleta, enfim. Então, foi muito bacana. Esse é um exemplo. Outro exemplo, eu tinha uma cliente que é jogadora de vôlei e ela tinha dificuldade na hora do saque. Foi feito um trabalho também e com o saque dela, o time dela foi campeão. Então, são cases que aí a gente pode aprofundar num outro momento com mais tempo, mas são cases importantes para lembrar o seguinte, Margarete, e você que nos acompanha. Esses sentimentos, eles existem, né? No sentido de nos deixar sem chão, nos deixar sem condição de ir para uma direção. Busca ajuda, procure ajuda, porque às vezes você sozinho não consegue, mas um profissional te ajudando, você vai entender que você pode muito mais. Assim, às vezes a gente vê as pessoas achando que elas são as únicas, que elas não conseguem tomar uma decisão, que elas não conseguem ir para frente, que elas estão estagnadas na vida. Mas não, acho que a maioria das pessoas tem isso, né? Sim, sim, tem sim, Margarete, infelizmente. Mas a gente pode muito mais, né? Desde que a gente queira, né? Eu acho que tudo é comprometimento, né? Se você estiver comprometido com o teu desenvolvimento, busque alguém que possa fazer isso e com certeza você vai aspirar bons resultados, né? Então, assim, para a gente terminar, qual é a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer para ela se encontrar, para ela se posicionar no mundo, para ela seguir um objetivo ou até descobrir esse objetivo? Sim, eu costumo dizer que tem 2 dias importantes na nossa vida. Um é quando a gente nasce e o outro dia é quando a gente descobre por que veio, né? Então, o que é bacana nessa história do porquê veio, parece tão assim, história de Cinderela, né? Florido. Não, todos nós temos que entender por que a gente veio aqui.
Jorginho, como que eu descubro isso? Primeiro você tem que entender quais são os teus valores de vida, o que faz você escolher as coisas. Isso são valores, e não é valor monetário, é valor de vida, o que te faz escolher as coisas. Primeiro você tem que entender o que te faz escolher as coisas. Segundo, em que ponto, e um detalhe, tá? Você que está nos acompanhando, o corpo fala e a nossa célula tem memória. O teu corpo te entrega. Então, o que você anda fazendo que não te deixa muito confortável? O teu corpo está te falando contigo, está conversando contigo. Para e reflita. Isso não está legal. E aí a gente vai se desgastando, criando coisas que não eram para ser criadas internamente, quando o corpo está nos entregando, nos falando. Então, escute o seu corpo, ok? Ele fala. Procure gerir mais as tuas emoções através de algo que, por exemplo, uma mentalização, que é fechar os olhos e conversar com você mesmo, sem mesmo falar. Feche os olhos e entre para você mesmo. E aí você começa a tranquilizar um pouco essa tua ansiedade, essa aflição. E eu quero deixar um testezinho aqui. Posso deixar, Margarete? Com certeza. Muito bem-vindo. Na verdade, não um teste. Na verdade, um exercício, tá? Se você estiver num momento ansioso, ansiosa, por algo, e não sabe por quê, olhe um objeto que está próximo de você, escolha um objeto que está próximo de você, não pode ser um copo, tá? Algo muito simples, tem que ser algo mais complexo. E comece a descrever esse objeto. Que tamanho ele tem, que cor ele tem, que partes ele tem, que coisas interessantes ele tem. Descreva esse objeto. Quando você faz, parece tão simples, Margarete, e você que nos acompanha, parece tão simples, mas quando você faz esse exercício, você tira o teu foco do futuro, que a ansiedade é excesso de futuro, traz o foco para o presente e, ao mesmo tempo, diminui a ansiedade. Porque a ansiedade é excesso de futuro. E quando você traz o foco para o presente, a ansiedade ela tende a diminuir. É um exercício muito simples, mas muito poderoso. Nossa, Jorginho, muito legal. Pena que nosso tempo é tão curtinho, terminamos nosso tempo. Nós queremos te agradecer profundamente e uma outra hora te convidar de novo para conversar aqui conosco. Claro, tá muito obrigado, amiga. Estou à disposição e foi um prazer. Tudo de bom para todo mundo e muito prazer. Foi muito legal. Valeu, tchau. Tchau.